Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje daremos sequência aí para mais um devocional do canal, para aprendermos juntos aí da palavra. Pegue sua Bíblia, a minha já está aqui. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos diz assim: Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Eu gostei muito dessa tradução, né? Existem algumas outras também, só que eu gosto da palavra, né? Nessa tradução que é usada aí como um ardente amor, ou seja, um amor que queime dentro de você. Um amor que você sinta ele de uma forma muito profunda. Só que não é um amor por qualquer coisa, é amor por pessoas. E a Bíblia não exemplifica ou não especifica quais são essas pessoas. Então dá pra gente entender que é com qualquer pessoa. Porque aqui mesmo diz, né? Uns para com os outros. Então é um amor genuíno por qualquer pessoa, em qualquer situação ali que possa acontecer. Pra quem é fã aí de Orgulho e Preconceito, né? Eu particularmente amo. E tem uma fala muito famosa, né, do Mr. Darcy ali, em que ele fala, né, pra atriz que faz o papel da Elizabeth, que ele sente por ela um amor ardente. Ele fala que ele ama ela ardentemente. É lindo essa parte do filme, né? Tanto é que é uma das cenas mais famosas do filme, tem o livro também. E por que é tão famosa? Porque ali ele mostra pra ela todo o amor que ele sente. E aí a gente pensa que, tipo, nossa, ele ama ela demais, né? Nossa, ele tá perdidamente apaixonado. E isso é muito bom, só que a Bíblia aqui, ela vai ainda além disso. Ela fala de que é um ardente amor um para com o outro. Então não é somente ali do cônjuge, mas é de qualquer pessoa, para que você a ame. É uma tarefa fácil? Com certeza não. Mas é totalmente possível. E é uma mensagem que particularmente eu gosto muito, até por uma situação que aconteceu aí na minha vida. Graças a Deus eu tenho, assim, amigas maravilhosas, que eu agradeço a Deus todos os dias por tê-las. Mas já aconteceu aí ao longo da minha caminhada de ter algumas chateações, né, com algumas amizades, infelizmente, e faz parte também. Eu entendo que tá tudo bem, isso pode acontecer. E eu lembro em um caso específico em que, com a situação assim que aconteceu da amizade mesmo, eu fiquei extremamente abalada na época, muito, muito abatida. Era uma amizade que eu não queria perder, era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande. Era assim, Deus no céu e uma dessas pessoas na terra pra mim, né? E infelizmente ali a amizade não foi pra frente, mas naquela época, por conta das coisas que aconteceram, eu desenvolvi uma raiva muito grande. E assim, ao ponto de não conseguir olhar mesmo pra pessoa, eu não conseguia estar na presença da pessoa, eu não queria estar perto da pessoa, porque ela me fez algo que eu julguei como extremamente errado, da situação assim que aconteceu, e isso me fez muito mal. Já tem alguns anos isso. E eu lembro que naquela época eu não queria perdoar, mas eu sou crente, então eu sei porque a palavra diz que você tem que perdoar. Então não é opcional. Eu não tenho a opção de não perdoar aquela pessoa. E aí eu lembro que eu olhava assim e eu ficava, Deus, eu tô com dificuldade. Na oração eu pedia ali, só que eu falava, eu sei que eu preciso, mas eu ainda não consigo. Então, já que eu não consigo, me ajuda. Tipo, o que eu posso fazer para poder perdoar essa pessoa? O perdão, eu acredito que assim, o perdão ele tem que ser de uma forma genuína. Então, ainda que naquela época eu não conseguisse perdoar, eu tinha um coração muito sincero pro Senhor. Deus, eu não consigo, mas eu quero querer. Mas eu não tô conseguindo, mas eu quero aprender a perdoar. Eu quero que o Senhor me ajude para conseguir perdoar essa pessoa. E foi um tempo assim, foi um processo. E por mais que eu não conseguisse ali estar diante da pessoa, ficar no mesmo ambiente, conversar, eu não queria saber. Eu não queria ver a pessoa pintada de ouro na minha frente. Eu não queria nada. Eu queria, assim, sumir. Eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém sobre o acontecido. E aí eu lembro que teve um dia que eu estava orando no meu quarto, assim, acho que eu tinha lido a Bíblia, já faz anos, né, como eu disse. E a pessoa me veio, assim, na mente. E eu não sei explicar pra vocês, mas eu senti um amor tão grande, do nada. Mas eu senti, do nada,
O Espírito Santo. Eu senti um amor, mas tão grande por aquela pessoa, que se ela estivesse ali na minha frente, eu dava um cheiro nela, mas eu dava um abraço nela, assim, mas tão arrochado, que eu ia quebrar ela no meio. De amor, não de raiva, de amor. E aí, eu sentia aquilo e me dava vontade de chorar. De tipo assim, meu Deus, eu amo essa pessoa. E aí, assim, esse sentimento veio de uma forma, assim, que tomou conta do meu coração, tomou conta de mim. E se eu pudesse, eu abraçava o sentimento e eu ficava aqui, ó. E depois, né, de um tempo que passou, eu respirando ali, com aquele sentimento tão gostoso dentro de mim. Naquela época, eu não entendi o que tinha acontecido, né? Eu tava assim, eu lembro disso, eu lembro totalmente desse episódio, mas assim, aconteceu, tipo, nossa, que delícia, tá bom. Vamos lá, vamos seguir o dia, né? Então, assim, eu continuei a minha vida. E aí, conforme o tempo foi passando, toda essa mágoa, essa raiva, essa chateação que eu tinha, passou. E hoje em dia, claro, não dá mais pra voltar uma amizade, e eu entendi que não é ali o que o Senhor espera mais, e é uma coisa que eu posso viver sem, mas eu aprendi a amar da mesma forma. Tipo assim, não me chateia, não quero distância, aquilo lá, eu te perdoei, mas se você estiver passando na calçada, eu pulo pro outro lado da calçada. Eu não tenho mais isso. Então, assim, eu dou um cheiro, eu dou um abraço, eu converso ali também, tranquilamente. E aí, quando eu comecei a ler essa mensagem, ela ficou muito tempo assim, cravada mesmo no meu coração, né, do que a gente leu. E aí foi o que o Senhor quis me mostrar. Você sentiu esse ardente amor. Por quê? Porque foi um amor ali que eu senti que eu nunca tinha sentido antes. E foi um amor assim tão genuíno de uma pessoa que eu tinha tudo naquele momento dela, menos amor. E aí eu olhei e eu pensei assim, cara, que amor lindo. E é como se o Senhor falasse, esse é um pouco do amor que Deus, né, que eu sinto por ela. Então, tipo assim, olha o amor que eu, como pai, sinto. E você não vai sentir, você não vai se permitir viver isso que eu tenho e eu tenho mais, porque eu tenho certeza que o pouco daquele amor que o Senhor me mostrou, que pra mim já era muito, pra Ele é pouco, porque o Senhor sempre tem mais. E aquilo que a gente acha que é, Deus tem de forma extremamente mais abundante. E eu lembro que aquele amor, hoje em dia eu consigo olhar e eu vejo de uma forma totalmente diferente da qual eu tinha naquela época. Mas para quem hoje vive magoado ou para quem hoje não sabe viver esse amor pelas pessoas, há uma história na palavra. Algum dia eu trago aqui mais a fundo pra gente poder estudar. Eu amo a Bíblia assim de uma forma inteira, mas sinceramente, se não é a minha história favorita ali na Bíblia, ela com certeza entra ali num top 3, que eu amo demais, que é a passagem que fala sobre José do Egito, né, lá no livro de Gênesis. E José do Egito é um grande exemplo desse ardente amor, né? Ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi criado como escravo por anos, foi esquecido por pessoas, injustiçado por pessoas, e ainda assim tudo que ele fazia com muito amor, né? O Senhor estava com ele. E lá na frente, quando os irmãos aparecem novamente, aqueles que venderam ele como escravo, aqueles que sempre demonstraram muita inveja, sempre demonstraram muita raiva com relação a José, José ama aqueles homens, né, que são os irmãos dele. José perdoa. Antes deles pedirem perdão, José já tinha perdoado aquilo que eles tinham feito com ele. Então, a passagem de José do Egito aí é uma boa exemplificação do que é esse amor ardente. Só que aqui na palavra é também muito interessante porque ele fala uma outra parte, né? Ele fala assim, para que você tenha esse ardente amor uns para com os outros. E depois ele fala, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, ainda no versículo 8, né? Tá falando isso. E José do Egito também exemplifica muito bem isso. O amor, ele cobre o pecado. Tudo aquilo que ela me fez naquela época, eu lembro o que aconteceu, eu sei o que aconteceu, mas não me dói mais. Aquele erro, aquele pecado que aconteceu naquela época, aquele erro, ele não dói. Então, quando esse amor é genuíno, é um amor ardente, a pessoa pode ter feito mal para você, mas aquele mal, ele não dói mais. Ou seja, cobre
aquele pecado, cobre a multidão, como a palavra cita, a multidão de pecados. Por quê? Porque você se torna uma nova criatura nesse ardente amor. Mas temos um mais aqui, que a gente não pode esquecer. A gente tem que olhar para a palavra como uma totalidade. A palavra diz que esse amor, ele cobre a multidão de pecados. Ou seja, você passa a amar mesmo vendo os erros daquela pessoa. Mas isso também não quer dizer que você tem que fechar os olhos para aquele pecado. Então, se tem algo que está errado e a pessoa segue fazendo, é necessário sim o amor de entender que aquela pessoa precisa de uma libertação, que aquela pessoa precisa de uma palavra, que aquela pessoa precisa de ajuda, mas você, dependendo da situação, não cabe mais ficar naquele ambiente. Ou seja, você pode sim continuar amando aquela pessoa, mas não se submetendo mais àquela situação. No meu caso, não precisou, por quê? Porque depois do acontecimento, ali a gente conversou, se entendeu. E com José do Egito a mesma coisa. José não esqueceu que ele foi vendido como escravo. José não esqueceu do que os irmãos fizeram. Só que houve um arrependimento naquela situação da parte dos irmãos, mas antes disso, José já havia perdoado aqueles homens. Então aprenda a perdoar, mas aprenda a validar o ardente amor. A palavra não diz que é para você fechar os olhos diante das coisas erradas que os outros fazem para você. A palavra diz que você permaneça firme em amor por aquelas vidas que são também criações de Deus, mas para que você saiba amar, saiba cobrir os pecados necessários, mas também saiba se amar, né? Porque é o ardente amor uns para com os outros. Mas o que é que a palavra também diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, você não ama. Porque amar o próximo como a ti. Se você não te ama, você quer amar o próximo, mas vai ficar no embate. Por quê? Você não tá se amando. Como é que você vai fazer para conseguir amar o próximo? Saiba amar. Tenha um olhar espiritual para essas questões, para entender quando de fato é um ardente amor genuíno. Hoje, o ardente amor que eu tenho com essa pessoa é um ardente amor totalmente genuíno. A pessoa nunca mais me fez mal. Mas existem outros casos que às vezes o ideal também pode ser sair, como também já aconteceu comigo com uma outra amizade, em que a gente acabou se afastando mesmo. Sou totalmente tranquila com essa pessoa. Depois de, sei lá, uns 7 anos, ela veio me pedir perdão pelo que tinha acontecido. E quando ela veio me pedir perdão, eu já fiquei tipo assim, você já tá perdoada. Mas por quê? Porque é o ardente amor, sabe? O ardente amor de Cristo. Ele nos faz olhar para as situações de aprendizado, sabe? Aprendizado. Poxa, foi triste, mas tá tudo bem, eu sigo te amando, eu te perdoo. E não tem nada melhor do que você perdoar e ser perdoado. Tem esse amor genuíno. Ele cobre pecados. Ele mostra a essência do outro, mas a sua também. Essa foi a mensagem motivacional e a palavra de hoje para nós, amém? Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau!